Bem-vindos de volta. Eu fico feliz de ver tantos de vocês voltando para continuar sua educação em defesa contra a arte das trevas. Mais uma vez, eu sou o professor Peter Fox e darei continuidade às nossas aulas. Caso essa seja a sua primeira vez em minha aula, eu sugiro que procure pela primeira aula desse curso para que não fique confuso. Na aula passada, aprendemos muito sobre história e eu deixei um pequeno feitiço para vocês treinarem. Acho que não foi de grande dificuldade para vocês, não é mesmo? Bom, nessa aula eu gostaria de ensiná-los mais 2 feitiços. Esses vão necessitar um pouco mais de habilidade para serem realizados, porém acredito que não acharão uma tarefa tão difícil assim. Primeiro eu gostaria de falar um pouco da terminologia da feitiçaria. Eu não vou me aprofundar muito nesse tópico, já que vocês verão mais sobre esse assunto nas aulas de feitiço, mas é bom que estejam familiarizados com esses termos e o que eles significam. Assim poderão usá-los apropriadamente quando estiverem praticando os feitiços que eu ensinarei hoje. Muito bem. Como eu havia mencionado, e vocês também observaram na nossa aula passada, conjurar um feitiço não é só uma questão de balançar sua varinha e dizer algumas palavrinhas engraçadas. Se você chegou até essa aula, ou qualquer área da sua educação mágica no geral, achando que conseguiria lançar todo tipo de feitiço dessa maneira tão esdrúxula, eu sugiro que você tire esse pensamento da sua cabeça imediatamente. Eventualmente você irá aprender a ficar menos dependente de alguns aspectos que você vai aprender. Porém, isso vai requerer anos de prática e muito mais experiência do que qualquer um de vocês possua. Como eu havia dito, suas aulas de feitiços irão ensiná-los os pormenores e intrínsecos detalhes dos componentes que trabalharemos hoje. Meu trabalho aqui será dedicado para explicar para vocês como essas terminologias serão usadas durante esse curso e como devemos usá-las de maneira apropriada. Eu posso corrigir movimentos errados de varinha e demonstrar as pronúncias corretas, mas se não estiverem concentrados o suficiente ou não estiverem esforçando nenhum tipo de força de vontade, então não poderei tomar a responsabilidade de seus feitiços estarem dando errado. Agora, eu quero que vocês tenham uma visão geral dos componentes das conjurações dos feitiços. Esses componentes são concentração, força de vontade, movimento da varinha e encantamento. Vamos começar com concentração. Esse é um conceito interessante. Esse é o único que veremos um equivalente intercambiável. Durante seus estudos vocês vão encontrar pessoas que se referem à concentração com o termo foco. Ambos significam a mesma coisa. A única vez que verão um desses sendo usados de maneira mais constante será em livros de feitiços oficiais. Mas não se confundam, ambos os termos se referem ao processo mental de canalizar sua magia em um alvo específico para alcançar um efeito desejado. Quando conjuramos um feitiço, esse feitiço precisa ser instruído. Claro que isso já é parcialmente feito através do encantamento, porém é principalmente através do pensamento, ou seja, mentalizar o que você quer que o feitiço faça, é que ele irá alcançar seu efeito final. A força de vontade, que é o nosso segundo componente de hoje, parece ser relativamente simples, mas vai custar um tempo para que seja treinada de maneira apropriada. De maneira direta, a força de vontade é a força mágica que você exerce para fazer o feitiço acontecer. Alguns feitiços vão precisar de mais, outros menos, e outros vão ser tão simples que vão bastar apenas o movimento da varinha e o encantamento para ser feito. Porém, a maior parte dos feitiços requer algum nível de força de vontade. Você vai querer que seu feitiço funcione e estará se esforçando para que isso aconteça. Pense na força de vontade como se fosse uma força física. Por exemplo, você quer arrastar uma mesa de um lugar para outro. Você precisa exercer um esforço físico para que isso aconteça. É a mesma coisa com os feitiços. Você terá que esforçar sua mente se quiser que o feitiço funcione. Movimento da varinha. Esse é provavelmente o segundo componente mais familiar a vocês. Quando se pensa em conjurar um feitiço, a primeira coisa que vem na sua cabeça é alguém dizendo as palavras, que são os encantamentos, e sacudindo a sua varinha. O movimento da varinha é o jeito que bruxas e bruxas encontraram para canalizar sua energia mágica, não só a interna, mas também do que está ao seu arredor. Alguns movimentos são bem simples. Em defesa contra as artes das trevas, vocês volta e meia vão achar esses movimentos fáceis, já que a maioria dos feitiços aqui precisam ser conjurados de maneira rápida. Porém, eles podem se tornar algo extremamente complexo. Sem que vocês se aprofundarem mais na educação da magia, verão que serão capazes de realizar um feitiço sem nenhum movimento específico com a varinha. Isso requer uma grande quantidade de concentração, e nenhum de vocês vai experienciar isso até algum tempo no futuro, onde serão ensinados como performar. Por último, o encantamento. Agora sim iremos para as palavrinhas engraçadas que vocês estão acostumados a ouvir. Apesar da ideologia que essas palavras são aleatórias ou apenas inventadas, os encantamentos são extremamente importantes para o processo da conjuração. Enquanto os sotaques são aceitáveis, é importante que vocês, na melhor de suas capacidades,
digam os encantamentos com sua pronúncia apropriada. Eu vou me dedicar em sempre ensinar a pronúncia correta de cada feitiço que veremos nesse curso, assim como eu fiz com o feitiço da luz da ponta da varinha. A maneira como essas pronúncias são escritas tem a finalidade de demonstrar a fonética. Não vou encher o saco de vocês com as nuances da fonética, mas se você estiver curioso quanto a isso, sugiro que dê uma pesquisada mais profunda sobre o assunto. Pode parecer algo insignificante, mas a maneira como a fonética é representada na escrita é muito importante para que vocês saibam exatamente onde deve se colocar a ênfase na hora das pronúncias. Os encantamentos no geral têm sua etimologia proveniente de várias línguas da história da humanidade, e muitas delas usam como base o latim, o grego, o eslavo e muitas outras. Quando um bruxo ou bruxa cria um feitiço, normalmente seu encantamento estará atrelado à sua língua de origem ou àquela que originou sua língua materna. É como um fator de comodidade para sua pronúncia. Alguns de vocês podem acabar encontrando dificuldade para pronunciar alguns dos encantamentos, mas não fique preocupado, a maioria deles foram criados para que a sua pronúncia não fosse tão fácil. Afinal de contas, precisa-se evitar algum acidente com o feitiço caso o bruxo ou bruxa recitasse o encantamento sem querer durante um diálogo ou uma tarefa rotineira. Provavelmente, ao longo de suas carreiras, se depararão com bruxos e bruxas de outras culturas que realizam feitiços já conhecidos com um encantamento diferente. Um exemplo aqui é o feitiço estuporante, que aqui usamos o encantamento Stupefy. Mas alguns outros bruxos de culturas diferentes podem acabar usando o encantamento Estupefaça, mas em suma é o mesmo feitiço. Pensem nos encantamentos como uma chave que pode abrir uma fechadura. Essencialmente, para você abrir a porta desejada, você vai precisar de uma chave correta ou então a porta não poderá ser aberta. Muito bem, agora que já cuidamos da parte chata, vamos para algo mais interessante, aprender alguns feitiços. O primeiro feitiço que ensinarei para vocês hoje é o feitiço Verdimilhos. Esse feitiço será o primeiro ofensivo que vocês vão aprender nesse curso, mas ele também vai oferecer algo a mais do que um simples jeito de atacar. Ele também vai providenciar uma fonte de luz temporária, que pode até ser bem útil em alguns casos, podendo revelar objetos que foram escondidos através de magia das trevas. Para que possam utilizar ambos os efeitos, vocês vão precisar se lembrar de 2 movimentos diferentes com a varinha. Porém, ambas as formas têm o mesmo encantamento. O encantamento é Verdimilhos. Verdimilhos. A forma ofensiva do Verdimilhos é a que eu quero discutir primeiro. Quando esse feitiço é conjurado em sua forma ofensiva, o Verdimilhos irá disparar faíscas verdes da ponta de sua varinha, que voarão na direção do seu oponente, explodindo ao seu redor. Isso vai causar uma sensação leve de ferroadas no seu alvo. Normalmente, isso dará a vocês uma chance de se preparar para lançar outro feitiço, ou fugir dessa situação rapidamente. O movimento da varinha para essa forma ofensiva é bem simples. Você vai produzir um corte no ar que termina com a ponta da varinha apontada para o seu alvo. Lembrando que é muito importante mirar corretamente na direção desejada, já que as fagulhas voarão da ponta da sua varinha aonde quer que ela esteja apontada. Caso estiver muito próximo de você, pode acontecer delas acabarem te acertando. A versão de iluminação do feitiço Verdimilhos é sua segunda forma, apesar de não ser tão comumente usada. Nesta forma, o feitiço irá disparar uma luz verde de sua varinha, porém ao invés de ir na direção de um oponente, ela irá tomar um caminho para o alto, explodindo uma grande luz brilhante verde. Essa luz verde irá temporariamente iluminar o local e apontará qualquer objeto que foi escondido através de magia das trevas. A luz só permanecerá durante um período curto de tempo, então tenha certeza de se mover rapidamente. Para conjurar o Verdimilhos na sua versão de iluminação, você deverá fazer um movimento circular em cima da sua cabeça, com a ponta de sua varinha apontada para cima, e deve se concentrar na luz verde que deseja criar, colocando uma força de vontade mínima nesse feitiço. Não precisa apontar para nada específico ao término do movimento. Em ambas as versões do feitiço, você vai precisar considerar o quanto de concentração e força de vontade vão ser necessários para conjurá-lo. A concentração necessária é bem simples. Você vai precisar focar no efeito que deseja provocar no alvo. Como esse é um feitiço de nível baixo, pouca concentração requerida para que ele tenha sucesso na sua conjuração. Só tenha certeza que na sua mente, qualquer que seja o efeito que você vai querer invocar. E também foque no alvo se você tiver um. Você só não pode pensar em algo totalmente diferente no momento da conjuração, como por exemplo, pensar em um dever de casa que você esteja planejando fazer mais tarde. A quantidade de força de vontade para esse feitiço também é mínima, o que o torna muito fácil de ser conjurado. Se desejar colocar mais força de vontade que o normal, poderá estender a duração do efeito da iluminação, porém não mais do que alguns segundos. E assim completamos nossa discussão a respeito do feitiço Verdimilhos. No entanto, eu tenho mais um feitiço para ensinar para vocês hoje.
Esse feitiço também é um feitiço muito útil, chamado de feitiço revelador. Inclusive também temos duas versões para esse feitiço, mas as duas servem para propósitos diferentes. Nessa aula eu só vou focar na versão mais fácil dessas duas. A outra versão, chamada de feitiço do encantamento revelatório, servirá para propósitos diferentes que aprenderão nas aulas de runas antigas, caso a cursem. Quando envia mensagens secretas, a maioria das pessoas costuma usar dois métodos, puramente mágico ou tinta invisível. Porém, eventualmente essas mensagens precisam ser lidas. Você pode tentar determinar um contra-feitiço ou contra-feitiços necessários para revelar a mensagem, mas isso vai requerer bem mais habilidade e entendimento de feitiços que possam ser usados, e eventualmente chegaremos nesse ponto, mas não por muitos anos. Por isso mesmo que temos aqui o feitiço revelador. Feitiço revelador é relativamente simples de ser conjurado. Para realizá-lo, tudo o que você vai precisar fazer é bater levemente com a ponta de sua varinha no objeto e dizer o encantamento, Aparecium, que se pronuncia Aparecium. Enquanto estiver conjurando esse feitiço, você deve focar no efeito desejado, que é de revelar a mensagem escondida, se caso existir uma, e usar um pouquinho de força de vontade no feitiço para fazê-lo funcionar. Se colocar mais força de vontade do que o normal, a mensagem se revelará ainda mais nítida. Mas esse feitiço, de maneira geral, você só vai precisar de um pouco de força de vontade para ele funcionar de maneira normal, o que o torna excelente para que primeiro-anistas treinem. Há duas coisas que podem acontecer quando se conjura o feitiço revelador. A primeira coisa é nada acontecer. Nesse caso, é provável que não haja nenhuma mensagem escondida no objeto-alvo. A segunda é que, se houver uma mensagem escondida, ela irá aparecer com um brilho roxeado. Essa escrita permanecerá visível por pelo menos 5 minutos antes de sumir novamente. Então você precisa lê-la rapidamente ou estar preparado para usar o feitiço revelador mais de uma vez. Agora sim, cobrimos todos os tópicos que eu queria abordar com vocês nesta aula. Espero que tenham aproveitado e que treinem o máximo possível ambos os feitiços que ensinei. Afinal de contas, eles podem se mostrar bem úteis no futuro em suas carreiras. Tenha uma ótima semana e até breve em nossa próxima aula de defesa contra a arte das trevas.